Olá, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Hoje a nossa live é com a Cristina Serra, jornalista, repórter, escritora. Passou 26 anos trabalhando na Rede Globo e tem muita coisa para nos contar, até pela trajetória dela como escritora também. Cristina, seja muito bem-vinda, obrigada por esse momento. Eu gostaria muito de saber assim, o que te fez, né? Depois de 26 anos, porque eu acho que o jornalismo ele está embrenhado no DNA, e você, eu acompanhei você por muito tempo, você era aquela repórter de campo mesmo, que sofria, que pegava as dores e sentia e transmitia isso para a gente. Então, como é que agora, de repente, parar? Eu sei que você continua, né, fazendo seus trabalhos de freelancer e tudo mais, mas virar escritora, que é o inverso, é se fechar um pouquinho, fazer trabalho de pesquisa, silenciar para pegar tudo que tem dentro de você e colocar no papel. Então, conta para a gente um pouquinho dessa sua trajetória, da sua história, que será um prazer, nesse momento, te ouvir, até a Jorge Alves conseguir conectar com a gente. Tá bom, Adriana, é um prazer estar aqui, conversar com você, sobretudo com esse assunto que é uma das paixões da minha vida, jornalismo e literatura agora, né? Enfim, como você falou, eu trabalhei 26 anos como repórter na Rede Globo, mas sendo que antes da Globo eu já tinha trabalhado em outros lugares também, só que as pessoas me associam, né, pelo fato de terem sido 26 anos, é natural que as pessoas me associem com a televisão. Mas eu trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei na revista Veja, trabalhei, na verdade, o meu DNA como jornalista, a Georgia, eu vejo que a Georgia está tentando entrar aí, o meu DNA como jornalista começou num jornal, em 1982, em Belém do Pará, que eu sou nascida em Belém do Pará, um jornal chamado Resistência, ainda na época da ditadura, né? A ditadura terminou em 1985, com a eleição indireta do Tancredo, mas terminou mesmo com a Constituição de 1988. Então, isso foi que me deu a minha base como repórter, né? Eu sempre vi o jornalismo como uma profissão muito comprometida com os direitos humanos. O jornal Resistência era publicado por uma entidade lá de Belém chamada Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, né? Então, isso me deu norte na profissão, digamos assim. Aí, enfim, vida que segue, trabalhei em vários lugares, fui para a TV, e em 2018, né, foi meu último ano de contrato com a TV Globo, e eu achei que naquele momento eu já tinha, digamos assim, uma história concluída com a televisão, não com o jornalismo, mas com a televisão. E o contrato chegou ao fim, eu não quis renovar, expliquei, enfim, por N razões, é, mas principalmente eu acho que eu queria um tempo para uma coisa que você falou que eu acho muito importante, né? Aquela altura, em 2018, que foi quando eu estava publicando, inclusive, o meu primeiro livro, já falo um pouquinho aqui sobre ele. Naquele momento, em 2018, eu estava ali com 55 anos, né? E eu parei para refletir sobre uma série de coisas na minha vida. E engraçado que eu tive essa sensação de que eu precisava de um pouco de silêncio, de que eu precisava me voltar para dentro de mim mesma e definir o que eu queria fazer dali para frente, né? Enfim, 55 anos é uma idade assim importante que você para. Uns talvez façam essa reflexão aos 50, outros aos 60, não sei. Mas naquele momento me deu esse estalo que eu queria fazer uma coisa diferente, né? E eu já pensava em escrever livros já há algum tempo. E as coisas acabaram convergindo para essa decisão de sair da televisão. Eu já estava no processo de escrever esse meu primeiro livro, que o livro se chama Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental do Brasil, que foi um caso, o colapso da barragem de rejeitos de minério de ferro em Mariana, em Minas Gerais, que foi um caso que eu cobri como repórter ainda da TV Globo. E foi um caso que me tocou demais, né? É um desastre socioambiental, um desastre humanitário e um desastre ambiental.
enfim, que me mobilizou muito, né? Realmente me tocou muito essa história, e eu falei, eu preciso escrever um livro sobre esse caso. Né? Então, eu publiquei em 2018 meu primeiro livro, que é um livro-reportagem, que é esse, sobre o colapso da barragem. E aí, a partir desse momento, eu tive a certeza absoluta, né, a partir deste primeiro livro, que era isso que eu queria fazer dali para frente. Eu queria publicar outros livros, eu estou no 4º livro individual, tenho participado de coletâneas também, né? E todos os meus livros têm uma pegada jornalística, né? Eu não deixei de ser jornalista e trouxe essa minha experiência de vida para a literatura, né? Então, eu tento fazer uma mescla desses dois mundos, digamos assim, né? E assim eu chego a esse 4º livro, que a gente vai conversar um pouco mais adiante, né? E claro, eu continuo, porque a gente sabe que livro, né, são poucos os autores que conseguem se sustentar apenas escrevendo livros, né? Então, eu continuo trabalhando como jornalista, fazendo muitos trabalhos de freelancer, mas o meu foco, né, é realmente escrever e publicar mais livros. Desculpa, a Georgia está tentando conectar, mas a conexão realmente hoje não está ajudando. E, Cristina, você chegar, né, tirar toda essa experiência que você tem como jornalista, como repórter, transpor para uma linguagem de escritora, que não é mais o gênero narrativo, né? Você tem que adaptar, tem que fazer também pesquisa, até para sustentar também a história. E uma coisa são aqueles momentos em que você faz uma cobertura e você está contando aquela história e depois colocar 200, 300 páginas, ter realmente um discurso narrativo não é muito fácil. Para você, o que você sentiu de dificuldade e de facilidade dentro desse momento? Porque, geralmente, quem é jornalista tem esse dom e essa habilidade de conviver com as pessoas, de falar, tem essa necessidade também dessa troca. E escrever é uma coisa muito introspectiva, e mesmo que a gente, né, enquanto mulheres, precisamos também ter esse nosso limite, né, entre o momento de parar, de analisar, refletir qual é o caminho que a gente vai tomar. Acho que todas as mulheres passam muito por isso nessa faixa de idade. Chegar ao 4º livro, tem o Mariana, né, que você falou sobre a tragédia, mas também tem aquele outro livro que você lançou também sobre ambientalismo, sobre como é que se diz? Eu me perdi aqui agora no Mata Atlântica, do Mico-Leão Dourado, você fazendo todo esse trabalho também, né, de preservação ambiental, que eu já percebi que toda a sua trajetória ela é muito focada nisso, tanto no seu trabalho como jornalista, como também como escritora, é dar voz à atualidade, dar voz e despertar nas pessoas sentimentos de preservação, de solidariedade. Então, o que te leva que você, de repente, poderia ter ido para um outro caminho, né? Fazendo uma outra catarse e contando outras histórias? Por que você escolheu esse caminho? Era mais fácil para você ou porque você acha que realmente precisa contribuir para o mundo, para as novas gerações, contando essas histórias e deixando elas impressas no papel? É muito interessante. Enfim, você traz vários elementos aqui que me fazem pensar nessas escolhas, mas eu tenho uma preocupação com o meio ambiente já há muitos anos, né? Eu sou de Belém do Pará, então eu sempre cresci muito perto da floresta amazônica, né? Quando eu nasci, a floresta chegava muito perto, né? Ali das bordas da cidade. Sempre foi um mundo muito fascinante para mim. Então, eu sempre tive, como jornalista, né, essa preocupação com o meio ambiente. E à medida que eu fui me dedicando mais ao assunto, né, com essa preocupação em torno dos extremos climáticos, né, o aquecimento global, eu fui me dando conta de que esse era um assunto muito importante, absolutamente determinante para o futuro da espécie humana na Terra, e resolvi que esse seria o foco principal da minha atuação como jornalista e como escritora, né? Ou pelo menos um dos principais, porque o Brasil a gente tem tanta coisa para resolver, né, que é difícil também a gente ficar só num assunto, mas eu acho essa questão ambiental absolutamente determinante, né, para o nosso futuro aqui no planeta. Então, daí esse meu envolvimento com a causa, né, a ponto de eu me considerar de fato uma ativista.
como você falou, você falou do meu segundo livro, que é A Mata Atlântica e o Mico-Leão Dourado, uma história de conservação, onde eu conto a história desse projeto de conservação de uma espécie, né, o Mico-Leão Dourado, aqui do Rio de Janeiro, que é para mostrar que quando você faz um trabalho sério, com continuidade, né, sem interrupção, ou seja, com dinheiro para pesquisa, né, com um apoio forte na ciência, você tem resultados concretos e muito animadores, né? Então, por isso eu fiz esse livro. Agora, voltando ao que você falou sobre jornalismo, né, que é um trabalho que exige estar perto com as pessoas, conversar com muita gente, e o trabalho de introspecção da literatura, por isso que eu acho tão fascinante, e por isso que eu quero seguir nesse caminho, porque eu consegui juntar essas duas coisas. Eu sou uma pessoa introspectiva, sempre fui, eu gosto de ter um tempo para refletir sobre as coisas, e não existe escrita sem introspecção, sem a reflexão, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito da profissão de repórter, né? Eu acho a melhor profissão do mundo, porque você conhece muita gente, conhece muitos lugares, você conhece a vida, né? E eu acho que nos livros que eu estou fazendo, que são livros com essa pegada jornalística, eu consigo juntar as duas coisas, né? No livro de Mariana, um fator muito importante que me impulsionou a escrever o livro, porque o livro não é um resumo da cobertura que eu fiz, muito ao contrário, ele é um livro investigativo para mostrar as causas do desastre, né? Quem nas empresas tomou as decisões erradas que levaram ao colapso da barragem, né? Quem no poder público deixou de tomar as atitudes que deveria ter tomado no sentido de fiscalizar aquele empreendimento, né? Então, tem um trabalho de investigação jornalística ali muito pesado, né? Mas tem o livro tem um lado humano muito forte, que eu acho que é a parte, inclusive, mais forte do livro, né? Porque eu convivi com as pessoas, me aproximei delas e fiquei muito impactada pelo que elas estavam vivendo e quis trazer isso para o livro, né? O livro é para essas pessoas, né? Para contar a história delas. E aí onde é que entra o mistério da literatura, né? Como é que aquilo que você falou, como é que você traz a linguagem jornalística para a literatura? Esse foi um exercício para mim absolutamente fascinante, porque como é que eu boto num livro a parte investigativa, a parte humana, né, da tragédia humana, a parte ambiental, que ocupa uma parte, uma parcela muito grande do livro, para mostrar o impacto ambiental daquela lama de rejeitos de minério de ferro no Rio Doce. Como é que eu junto isso tudo, né? Como é que você dá unidade a esse livro e como é que você convida o leitor para mergulhar nesse universo junto com você? E aí, no processo de fazer o livro, eu fui intuindo que o que guiaria o leitor naquele livro seriam as histórias das pessoas, né? Daqueles que morreram, dos que sobreviveram naquela tragédia toda da lama e que conseguiram sobreviver, sair daquilo ali vivos, né? Histórias de sobreviventes, enfim. Esses personagens é que conduzem o leitor ao longo de todo o livro. Eu vou... É como se eu tivesse construído um roteiro, né, em que cada pessoa, ao contar a sua história, ela chama atenção para um aspecto daquele desastre. Aí eu abro um capítulo sobre aquele aspecto. Aí eu volto a contar a história de uma pessoa, aí eu abro outro capítulo sobre outro aspecto, né? Então, são as pessoas que conduzem essa história. E isso é jornalismo na veia. Isso é literatura, mas também é jornalismo. Porque jornalismo, para mim, é contar histórias de pessoas para outras pessoas, que são os leitores, né? Então, acho que foi essa mágica, digamos assim, aconteceu dessa forma, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas foi isso, as coisas foram se concatenando de tal forma que, quando eu sentei para escrever o livro, eu já tinha esse roteiro na cabeça. Que bom, é muito interessante. E agora a Georgia chegou aqui. Georgia, participa com a gente já está no segundo livro da Cristina.
Eu peço desculpas pela dificuldade com a rede, mas dizer que da minha alegria é muito grande, dizer que eu recebi várias perguntas, mas a gente resolveu aqui combinar antes falar só sobre literatura. E aí, nesse universo mesmo da literatura, como você espera que a gente esteja daqui a 4 anos ou mais? Eu acompanhei, pelo pouco que eu acompanhei, né, teu trabalho é mesmo um trabalho de guerrilha, mesmo na literatura, trazer também essa possibilidade de ter uma esperança, né? E aí eu acho que a pergunta que eu teria para fazer nesse momento é essa. Eu vou te responder, Georgia, já já, e que bom que você conseguiu entrar e a gente consegue continuar aqui no nosso papo, mas as perguntas que você recebeu, você pode deixar ali um espacinho no final e eu respondo com muito prazer. Eu acho que a gente tem que, né, os seguidores hoje nas redes sociais, né, acho que merecem essa nossa atenção, não tem problema nenhum. Eu posso responder, sim, de uma forma mais sucinta, né, já que nosso interesse aqui é falar mesmo mais de jornalismo e literatura. Sobre a sua pergunta, como eu gostei da expressão que você usou, e eu acho que aí a gente já entra no 4º livro. Depois até posso falar rapidamente sobre o 3º, que foge um pouco aqui da nossa conversa, mas eu entendo que quando você fala, né, desse trabalho de guerrilha, você está falando especificamente do meu 4º livro, que eu aproveito para mostrar aqui, que é o Nós, Sobreviventes do Ódio. Esse livro, eu acho que a definição, essa expressão mesmo se aplica aqui, porque ele é formado por uma seleção de artigos que eu publiquei na Folha de São Paulo ao longo dos anos de 2020, 21, 22 e o começo deste ano, 2023, e que, de uma certa forma, essas colunas reunidas, né, nesse livro, elas traçam um retrato do que foram esses anos do bolsonarismo no Brasil, né? Não são todas as colunas, senão daria um livro muito grande, mas eu selecionei aquelas que eu acho que contam essa história, né? Basicamente, sobre os seguintes temas: os ataques à democracia, os ataques ao povo brasileiro durante a pandemia, e os ataques aos direitos humanos e ao meio ambiente, que são coisas intimamente associadas, né? O ataque ao meio ambiente é um ataque aos direitos humanos, porque ter um ambiente saudável é um direito humano. Então, eu não consigo ver essas coisas dissociadas. Então, eu selecionei as colunas principalmente em torno desses temas, mas tem outros também, né? Eu reflito um pouco sobre acontecimentos internacionais que tiveram repercussões importantes aqui dentro. Eu reflito sobre o próprio papel do jornalismo nesses anos tão duros para nós. Reflito muito sobre a cultura, né? Porque a cultura viveu um período de ataque muito intenso aqui, né? Então, durante o período que eu escrevi na Folha, eu entendi que o meu papel ali, né, era um papel de combate ao bolsonarismo, né, e de fortalecimento, digamos assim, de uma resistência, né, para que a gente pudesse construir uma alternativa, né, e fortalecer a democracia. Eu, aqui com toda a modéstia à parte, digamos assim, mas é que eu costumo dizer, eu acho que eu consegui, né, dentro, obviamente, do espaço que me foi possível atuar, né, colocar o meu tijolinho nisso, e o livro digamos assim, um coroamento desse esforço, porque foi um esforço muito grande. Refletir e escrever sobre o Brasil nesses anos do bolsonarismo, né, como eu digo na introdução do livro, muitas vezes foi um exercício dilacerante, sobretudo naquele auge da pandemia, né, quando a gente tinha parentes doentes, amigos, né? Eu perdi amigos, não perdi nenhum parente, mas eu perdi amigos, né? Então, ao mesmo tempo que você vivenciava tudo isso, você tinha que refletir e escrever sobre isso, né? Então, como eu digo, foi dilacerante e doloroso, mas era preciso escrever, né? A gente tinha que fazer isso em tempo real, né? Simultaneamente à tragédia que nós estávamos vivendo, e agora, no livro, é um documento, né? Eu acho que aqui a gente tem a memória
desse período tenebroso que a gente viveu e que eu espero que, sinceramente, nunca mais volte. Por isso, Nós Sobreviventes do Ódio, que é o título de uma das colunas que eu publiquei na Folha de São Paulo, uma coluna que repercutiu muito, inclusive entre amigos brasileiros aí em Portugal, e aí por isso eu dei esse título ao livro, que eu acho que expressa muito tudo que a gente viveu, né? Nós somos sobreviventes do ódio. Não, e foi um momento muito difícil também, né? Porque era uma catarse. Você escreveu, você está vivendo isso com todos os seus sentimentos e ainda escreveu o livro. Acho que foi um pouco de catarse também, Cristina, para conseguir segurar essa barra toda, porque eu acompanhei de longe. Para mim era um Brasil que eu desconheço. É um Brasil que eu desconheço. Eu vim para cá em 2017, então tudo que eu acompanho eu não consigo reconhecer, né? E é muito importante, porque a memória é curta. Então, no livro, as pessoas vão ter sempre essa continuidade, porque é importante a gente não esquecer tudo que se passou e tudo que aconteceu nesses últimos anos. Georgia, agora é tudo com você, que eu não vou mais me meter, porque eu sei que você tem muitas perguntas aí para a Cristina. Bom, eu quero dizer que assim, a maneira como eu enxergo o livro, ainda que não tenha me aprofundado na leitura, né, é de fato um lançamento de esperança, né? Se pode sobreviver ao ódio, pela lógica, a gente pode sobreviver a outras coisas, como, por exemplo, uma guerra. Então, acho que é bastante sugestivo nesse momento, e ele vai ficando atual a partir do momento em que a gente não vai enfrentar só o ódio daqui para frente, a gente vai... Já se falou em terceiro turno, já se falou em outras realidades agora paralelas, né? Já que a gente também tem esse movimento de muita expansão do espaço da internet e tudo, né? Então, foi isso que eu senti daqui. Eu preciso realmente desse sopro de esperança, que é para também continuar nessa guerrilha com essa dificuldade toda que a gente observa, né? Georgia, deixa eu fazer um comentário sobre isso. Eu gostei muito de ouvir você falar em esperança, porque, assim, deixa eu explicar um pouco o que aconteceu com o próprio projeto do livro. A ideia era encerrar o livro na eleição do Lula, porque o livro ia ser justamente este documento do período Bolsonaro. E aí a eleição do Lula encerra esse período, né? Encerraria o livro aí nesse ponto. Aí eu estava no processo de revisão das colunas, né? Terminar de selecionar, fazer notas de rodapé para atualizar alguns temas, e eu estava fazendo isso no final do ano, né? Me lembro bem que eu estava no feriado do Natal e do Ano Novo, do Natal, né? Na casa da minha mãe, onde eu fui passar o Natal, e estava trabalhando no livro. Aí me atrasei com aquela coisa de final de ano. Eu falei, olha, gente, falei para os editores, final de ano, festas, eu entrego para vocês assim que virar o Ano Novo. Aí teve Ano Novo, eu fui para Brasília, fui assistir a posse do Lula, voltei. E quando eu estava trabalhando, né, na reta final do livro, acontece... Aliás, eu cheguei a mandar o livro na primeira semana, e aí vem o 8 de janeiro, né, com aquele ataque terrorista, aquela coisa terrível que todos nós assistimos. E, imediatamente, a gente se reuniu, eu e os dois editores, o Bruno e o Luiz André, e os dois, inclusive, os dois editores são jornalistas também, né, que criaram uma editora de livros. Então, imediatamente, assim, quando eu mandei no Zap, imediatamente todos nós falamos, a gente tem que mudar o fim do livro, né, para incluir o 8 de janeiro, porque não tem como um livro sobre o bolsonarismo ignorar o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, vamos incluir mais algumas colunas, né, que você escrever, essas próximas que você vai escrever, que você escreveu sobre o 8 de janeiro, e mais algumas. Aí eu incluí, porque eu escrevi sobre o 8 de janeiro, incluí, mas eu não queria terminar o livro assim, dessa forma com uma reflexão sobre esse ato do 8 de janeiro, que foi tão terrível, que nos mostrou um lado do Brasil tão tenebroso. Eu falei assim, eu tenho que terminar esse livro com uma nota de esperança. E aí teve a posse da Sônia Guajajara, da Aniele Franco, do Silvio Almeida,
e eu fui assistir ao show do Chico Buarque, aqui no Rio. E o show do Chico, o repertório que ele escreveu, você viaja pela história contemporânea do Brasil, sabe? Esses últimos anos do Brasil, desde o fim da ditadura, ou desde um pouco da ditadura até hoje. E aquilo me deu, e mais as posses, os discursos de posse desses ministros, tudo isso aponta, né, para esse imenso Brasil generoso, solidário, que a gente quer construir. E aí eu falei, eu vou terminar o livro dessa forma. Eu escrevi uma coluna falando do show e das posses e das palavras muito poderosas desses 3 ministros, e assim o livro termina, porque eu concordo com você, a gente tem que ter esperança, né? Então, a gente esticou, inclusive, a finalização do livro, o lançamento do livro e tudo mais, porque a gente queria terminar com essa nota de esperança. Ele ficou pronto, claro, antes de março, mas aí veio o Carnaval. Falei, não, vamos esperar o Carnaval, depois do Carnaval a gente lança, e por isso que ele saiu agora, 15 dias atrás, né? Enfim, porque a gente queria dar esse retrato e terminar com essa nota de esperança. Então, eu fico muito feliz de você ter tido essa percepção, né? Mesmo de longe você teve, né? Então, é um sinal de que a gente acertou. Sim, eu observo também por causa da quantidade, a forma como você vem fazendo os lançamentos também, né? Eu fico aqui já na torcida para que a gente do Nordeste seja bem contemplado, né? Que Recife continue com sua mania de grandeza para tomar espaço aí dos outros. Não, tem uma demanda, tá? Olha, eu tenho Salvador, Recife e Fortaleza me pedindo para fazer lançamento. Eu vou tentar fazer nos 3. Então, agora vai ter que estender também a agenda, porque eu já estou chamando para Portugal também, que a gente tem a Livraria da Travessa, que você já fez lançamento também na Travessa aí no Brasil. Então, para fazer na Travessa aqui de Portugal, vai ser muito bem-vinda, que eu acho que é muito necessário e muito importante ter esse grito de esperança até para nós que moramos fora e que a gente traz o Brasil dentro da gente, né? A gente não se desprende de hipótese nenhuma, e choca muito tudo isso. Então, esse grito de esperança para todos que moram aqui do outro lado do Atlântico, para que a gente possa ver o nosso país com uma outra forma, de uma outra maneira, mas que saiba, né, como exatamente os fatos aconteceram de verdade, longe das fake news, num trabalho sério, num trabalho de investigativo, num trabalho que realmente a gente pode contemplar a verdade em todos os sentidos, né? Que a gente ainda tem muita desinformação por aí. Não, vou tentar encaixar na agenda. Maravilha. A gente vai começar com a Feira do Livro de Lisboa, mas temos eventos o ano inteiro. Então, quando puder, Cristina, seja muito bem-vinda a Portugal. E, Georgia, tem mais alguma pergunta para fazer? Sim, eu tenho, porque eu sei que Cristina teve essa experiência de também ser muito tempo produtora de conteúdo do Leia, né? Então, ela já está nesse universo literário. Aí eu vi que essa participação dela, não sei se foi pela Mondrongo até, que é uma editora muito conhecida aqui em Recife, né? Nós temos uma amiga em comum, que é Marilena, que também publicou aí poesia. Mas a pergunta é se você usaria aí outro gênero para além do jornalismo e da crônica. Georgia, eu penso nisso dia e noite, porque eu gosto tanto de escrever, mas deixa eu te falar também, você me deu um gancho para eu falar do 3º livro, que eu pulei para falar do 4º, né? Que é o Nós Sobreviventes do Ódio. Meu 3º livro é um livro de entrevistas que eu fiz quando eu era repórter, uma jovem repórter no Rio de Janeiro. Eu trabalhei num jornal chamado Leia, né, que não existe mais. Ele foi primeiro da antiga Editora Brasiliense, depois foi publicado por uma editora menor, a Editora Juruês, e eu, ainda estudante, fui contratada por esse jornal. E eu era editado em São Paulo, eu morando no Rio. Eu tive um privilégio imenso, imenso de entrevistar os grandes escritores brasileiros da época, estou falando ali dos anos 1980, 85, 86, né, que eram os best-sellers da época. Eu entrevistei Drummond, João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado, Antônio Calado, Ferreira Goulart,
Darcy Ribeiro, entrevistei a Isabel Allende, quando ela estourou como sucesso mundial com a Casa dos Espíritos. Ela veio ao Rio participar da Bienal e eu fiz uma entrevista com essa mulher fantástica. Enfim, esse material estava guardado. E aí, durante a pandemia, eu me debrucei sobre ele, fiz um trabalho de revisão e tudo mais, e publiquei num livro pequeno, pequeno em volume, mas de uma riqueza de conteúdo espetacular, chamado Entrevista. Ele saiu por uma editora muito pequenininha aqui do Brasil, a edição esgotou muito rápido, porque a editora, eu acho que não acreditou no potencial do livro e fez uma tiragem muito pequena. Eu estou tentando com eles ver se eles conseguem fazer uma outra tiragem, porque, enfim, ele esgotou muito rápido e pouca gente teve acesso ao livro. Mas, enfim, foi bom porque eu consegui falar aqui dos meus 4 livros, né, que são como 4 filhos, que me enchem de orgulho. Mas, sim, eu penso muito em escrever sobre a Amazônia, mas aí eu queria muito... Eu penso isso dia e noite. Eu queria fugir, eu quero ver se eu consigo sair do texto jornalístico e fazer uma experiência com uma linguagem mesmo mais literária. Eu já pensei isso, esse livro está na minha cabeça assim, já há alguns anos. Ele teria um pouco de memorialística. A história da minha família é muito rica, é uma história é um retrato da família brasileira, tanto a minha família por parte de mãe como por parte de pai. Assim, tem tragédias, tem histórias fantásticas, tem coisas assim que, contando, alguém diria, nossa, isso é um filme, né? Só que não é filme, é vida real, porque a vida real é muito mais rica do que o cinema, eu acho, né? O cinema, a base do cinema são histórias reais, né? Claro que tem muita ficção, mas mesmo a ficção é baseada em alguma experiência real, enfim, em boa medida, né? Então, eu penso muito em escrever um pouco sobre a história, quer dizer, a história da minha família talvez seja a base desse livro que eu quero escrever, que é também uma história amazônica. Mas, enfim, é um livro que exige uma arquitetura muito mais complexa do que livros jornalísticos e que, portanto, exige que eu tenha um tempo muito dedicado a isso. Aquilo que aí eu volto para o começo da nossa conversa. Eu preciso de muita introspecção, né, muito silêncio para amadurecer essa reflexão e conseguir colocar isso no papel. Então, eu não tenho data para isso, mas eu tenho um fogo aceso aqui dentro, né, que eu acho que em algum momento vai me levar a esse livro que está todo aqui na minha cabeça. E algum dia eu vou sentar e vou escrever esse livro. Vou cometer uma ousadia aqui, a Adriana me permita aí a minha análise, porque são muitas vozes, né? Eu acho que você tendo essa origem, né? Costuma-se falar que muito da literatura brasileira é feita de regionalismos, quando, na verdade, as regiões que são representadas na literatura brasileira, em determinadas épocas, estavam muito setorizadas no Sudeste, né? E a gente sabe que isso foi se desfazendo, mas assim ainda é um tecido muito, digamos assim, recorrente desses outros sotaques que não dessas regiões outras do Brasil. Então, eu ouso fazer uma previsão aqui na frente de Adriana, que está anos-luz na minha frente, vendo direto de Lisboa, mas com olho no Brasil sempre, que seria realmente interessante ter esse olhar feminino para, inclusive, incluir o seu grau de possibilidade de escrita de um romance, quem sabe, né? Extrair da jornalista um romancista, já que essas relações estão tão permeadas de amor e ódio, né?
toda a narrativa humanista. Sabe? Olha, é preciso, eu acho, muita ousadia, né, para escrever um romance, mas assim, muita coragem, né? A literatura, eu acho que exige muita coragem. Agora, eu vou novamente falar, modéstia à parte, eu me acho uma pessoa muito corajosa, talvez atrevida seja a palavra certa, né? Então, assim, por isso que eu não tiro isso do meu horizonte. Né? Eu sei que é uma coisa que vai me consumir por dentro. Quando você está escrevendo um livro, eu, pelo menos, sou assim. Né? Você vive isso 24 horas por dia e por noite. Você dorme com o livro, você acorda com o livro. Não tem outro jeito. É uma relação obsessiva. Né? Bom, pelo menos comigo é assim. Cada livro que eu escrevi, eu me relacionei de forma obsessiva. Né? Não sei com os outros escritores, esse é o meu processo. Por isso que quando você entra nessa relação obsessiva, né, você tem que ir com muita coragem, porque é uma coisa que te consome muito, né? Consome, é uma coisa que o Darcy Ribeiro falava isso, né? Pensar dói, pensar e escrever, eu acho, ele falava, né? Custa muito e dói, né? Porque você tem que pensar sobre tudo, né? sobre a sua humanidade e sobre a humanidade dos outros que estão nos seus personagens. Né? Então, é um processo assim, que quando você entra, né, ele só acaba quando você dá o ponto final, e isso consome não só você, mas quem está à sua volta, a sua família, né? Você só quer falar sobre o livro. Eu acho que para quem está à volta é insuportável, né? Mas, enfim, eu acho que é o processo da escrita, da literatura, mesmo no meu caso, como tem sido até agora, mesmo em se tratando de livros jornalísticos, né? Te consome. Eu falei dos personagens, eu trabalhei, claro, como os meus 4 livros são jornalísticos, eu trabalhei o tempo todo com personagens reais, pessoas que eu conheço, né? Isso me consumiu mais ainda, porque eu tinha que ter um respeito com esses personagens, né, imenso. Assim, eu tinha que ser muito fiel ao que eles me contaram, né? Eu tinha que retratá-los com muito respeito. Então, assim, eu escrevi uma história de um personagem, no caso do livro de Mariana, por exemplo. Nossa, que angústia aquilo! Será que eu estou traduzindo o que ele quis dizer? Tanto que, quando eu lancei o livro, eu fui lançar o livro, lancei aqui no Rio e fui lançar em Mariana. E foi uma coisa muito emocionante, porque eu lancei no pequeno teatro que tem lá em Mariana, que é uma cidade histórica linda, né? E onde várias pessoas afetadas pelo desastre ficaram morando. Eles moravam em áreas rurais, né? Nos povoados rurais atingidos, e depois do desastre foram alocados pela empresa em casas alugadas em Mariana. E aí eu fui lançar o livro lá, e várias dessas pessoas que estão no livro estavam no lançamento. E foi uma coisa muito emocionante, porque alguns, até os que já tinham lido, ou tinham comprado o livro naquele dia, enfim, e todos vieram me agradecer. E mesmo outros que leram depois me deram esse retorno, todos agradecendo, todos. Eu não tive nenhuma reclamação, nenhuma. Isso, para mim, é um prêmio muito grande, saber que eu fui fiel a essas pessoas. Mas eu sofri muito no processo do livro, procurando cada palavra, mas assim, não, essa palavra eu acho que não é bem isso que ele quis dizer, né? Porque, claro, eu transcrevi muitas coisas que eles me falaram, mas eu também escrevi sobre eles, as impressões que eu tive quando estive frente a frente com essas pessoas, né? E nesse processo é que eu tinha que ter esse profundo respeito, né? Para mostrar para os leitores exatamente aquilo que a pessoa quis dizer, que ela viveu e tal. Isso é um processo muito rico, né, do ponto de vista humano, né, mas que traz essa angústia, essa dúvida: será que está certo, não está? Eu estou indo pelo caminho certo? Né? Mas esse é o desafio, né, do jornalismo e da literatura. Né? Agora, na literatura totalmente ficcional,
né? É claro que você tem uma liberdade, você está inventando ali um personagem que é totalmente seu, digamos assim, ele está à sua mercê. É diferente de uma pessoa real, de carne e osso, que existe, né, com quem eu tenho uma relação também real, né, de amizade, enfim. Então, eu faria essa distinção. Mas, enfim, livro jornalístico, literatura, é sempre, eu acho, um processo obsessivo, mas que, enfim, é assim que eu sei trabalhar. Eu, como repórter, eu também era uma repórter muito obsessiva quando eu estava fazendo alguma matéria. Não ali no dia a dia, naquela cobertura ali mais rápida, mas eu fiz muitas matérias, assim, séries especiais que me tomavam mais tempo. E eu ficava, eu vivia esse processo obsessivo de construção daquele assunto e tal. Tá certo, não tá? É isso, não é? Enfim. Mas é isso. Estou falando demais até. Não, é um exercício mesmo de liberdade, né? O romance tiraria você absolutamente desse lugar do real, né? E aí realmente é uma provocação que eu espero a gente possa assistir, né? Falo já aqui em nome de Adriana junto comigo, por causa dessas vozes necessárias, né? Acho que você jamais estaria falando demais, estaria escrevendo um pouco a mais sobre o Brasil, na verdade, né? Dando essa voz artística, porque talvez nem tudo a gente consiga mesmo resolver com o pragmatismo do jornalismo. Mas eu já sinto daqui que a experiência de ler teu livro, né, como sobrevivente do ódio, que me sinto também, foram muitos discursos sexistas, foram muitas desconstruções. A gente levou anos, eu me lembro há 30 anos atendendo garotas abusadas, porque o discurso era absolutamente legitimado. Então, a gente sofreu isso muito na pele, e ainda que você tenha todo essa fidelidade, né, da tua voz jornalística, do seu lugar de traduzir uma dor coletiva, ainda assim eu penso que com essa exatidão a experiência do livro é transformadora. Estou muito feliz de estar aqui, quem sabe nos veremos numa circunstância aí futura, torço por isso. E quando você estiver em Recife, Adriana, mais uma vez, eu não tenho palavras para agradecer essa circunstância aqui, com tudo que a gente tem para enfrentar, além do ódio. Eu que te agradeço, Georgia. Cristina, a gente está sempre trocando essas ideias, porque é o que eu falo para a Georgia, quando a gente se distancia, né, você como jornalista, eu acho que você tem essa visão também. Quando a gente sai e se distancia da situação, a gente consegue ter uma visão mais ampla, mais macro de tudo. Sim. Então, eu, desse outro lado, tem momentos que a gente está trocando umas ideias, e a Georgia comenta alguma coisa, eu tenho um escritor que a gente está entrevistando e fala, e eu começo a perceber o quanto é necessário, o quanto é urgente essas vozes se multiplicarem na literatura, seja no livro, como você tem feito, né, levantando tantas questões nos seus livros, levantando tantas questões assim, porque muita gente ainda está precisando sair um pouquinho da desinformação das redes sociais, pegar uma boa obra, um livro narrativo, um livro investigativo, um livro que realmente conte a história dos fatos reais. Uhum. Então, às vezes a gente tem, né, essa troca, e eu acho muito importante. Agora, voltando para o seu terceiro filho, é um privilégio essas pessoas que passaram pela sua vida, eu acho que é um momento também de muito orgulho, de celebração. Torço muito para que a gente possa ter ele de volta, né? Porque eu acho que seria muito importante dar esse presente também para todos nós, que esses nomes todos que você citou, todos nós somos fãs, quem gosta da literatura, cultura e arte, enfim, tem muito que aprender também através disso. E, Jorge, eu que tenho que agradecer você trazer essas pessoas maravilhosas para cá, a gente fazer essa ponte, essa conexão Brasil-Portugal, falando de humanidade, falando de vida, falando de literatura. E, Cristina, eu acho que tudo que você tem feito nessa sua trajetória profissional só veio mesmo para iluminar um pouquinho esse nosso Brasil, iluminar um pouquinho todos nós que precisamos tanto, né, de boas notícias, por mais dolorosas que elas sejam, por mais difíceis que sejam, é diferente quando ela é dada com profissionalismo, quando ela é dada com sentimento. E se você pegar uma tragédia como a Mariana, que tocou e chocou
tanto, né? E até hoje tem as consequências ainda disso tudo, e trazer essas pessoas para esse livro e transformar, né? Não só a dor daquele momento, mas também num fato histórico, porque aquilo dali também, daqui a muitas e muitas gerações, as pessoas vão ter que lembrar, vão ter que cuidar um pouco mais de todo isso tudo, senão o planeta não sobrevive, como você já falou anteriormente, da importância da gente ter essa consciência, né, sobre o clima, preservação ambiental, porque senão daqui a pouco a gente não vai conseguir mais sobreviver. E eu falo isso porque eu percebo o calor extremo aqui em Portugal, o frio que mudou em 5 anos, as coisas já mudaram muito aqui em Portugal, e eu sei que no Brasil também, e fora, né, outros locais. Então, é muito necessário esse teu despertar, né, em toda a sua literatura, sua trajetória, nos seus textos, trazendo sempre para esse momento. A Georgia parou um pouquinho, caiu, e eu queria deixar, então, você nesse momento para você falar mais um pouquinho do que você achar que seja necessário para finalizar. Não, eu quero, em primeiro lugar, agradecer esse papo. Como eu disse, são 2 assuntos absolutamente apaixonantes para mim, jornalismo e literatura. Acaba que as pessoas me conhecem, me associam ao jornalismo. Só está tendo uma pequena interferênciazinha, acho que a Georgia está procurando um lugar melhor, né? Ela está lutando hoje com a internet. Mas, enfim, só para finalizar, as pessoas me associam muito ainda à cobertura política, porque, enfim, eu trabalhei quase 20 anos nisso, em Brasília, né? Mas, de fato, Adriana, eu acho que não tem nada mais importante no mundo hoje em dia do que a gente fazer alguma coisa para evitar o desastre climático, esses extremos climáticos, né? É claro que a política é muito importante, especialmente aqui no Brasil, a luta pela democracia, o fortalecimento da democracia é absolutamente importante, mas desde a pandemia eu vinha dizendo que depois que a pandemia fosse controlada, a pandemia foi um evento universal, né? Então todo mundo tinha que estar junto para controlar a pandemia. E, aliás, hoje, ou de ontem para hoje, nós chegamos aqui no Brasil ao número de 700 mil brasileiros mortos. 700 mil. A gente já estava dando arredondado esse número, né, porque estava chegando muito perto, mas nós chegamos oficialmente a esse número, né, que é uma tragédia, né, um número dessa magnitude. E eu dizia, mesmo lá na pandemia, depois que a pandemia for controlada, a gente vai ter que encarar o desafio do aquecimento global, né? E importante dizer, a gente fala aquecimento global, depois vem o inverno forte, as pessoas dizem, cadê o aquecimento global, né? Os negacionistas, né, vêm e distorcem os fatos. Por isso que eu gosto mais de usar a expressão extremos climáticos, que é para isso que a gente está caminhando. Então, assim, o secretário-geral da ONU tem feito apelos nesse sentido, os cientistas já fizeram N apelos, né? Eu sei que é um assunto difícil para as pessoas, porque, claro, ninguém quer se defrontar com calamidades, né? Já bastam as dificuldades do dia a dia, eu sei disso. Mas é que nós não temos outra saída, né? Nós não temos alternativa a não ser encarar o problema e ver o que cada um de nós pode fazer, mas para que a gente tenha escala, né, para que a gente ganhe em escala, né, na defesa da nossa espécie aqui no planeta, a gente precisa saber o que cobrar e de quem cobrar, né? As medidas que têm que ser tomadas, né? E nós temos que cobrar essas medidas dos governos, dos grandes conglomerados econômicos, né? Das grandes forças econômicas. É preciso, para que a gente tenha sucesso nessa batalha absolutamente decisiva das nossas vidas, ou da vida dos nossos filhos ou netos, né? A gente tem que fazer uma mudança na nossa maneira de ver o mundo, de viver, de consumir, né? A economia, as forças econômicas terão que fazer essa transformação, mas elas não farão isso se elas não forem provocadas, né, para que façam isso. E só quem pode fazer isso somos nós, como sociedade.
Então, assim, na verdade, queria deixar até um apelo para uma reflexão, né, sobre esse assunto, que pode parecer muito distante de nós, mas ele não é, ele já está batendo a nossa porta, né? Isso é uma coisa que me mobiliza muito, como jornalista, como escritora, como cidadã, como habitante desse planeta incrível, fantástico, que tem lugares maravilhosos, né, que nós que vivemos aqui, né, temos a oportunidade, o privilégio de viajar e conhecer esses lugares, e talvez os nossos filhos e os nossos netos não tenham. Então, eu acho que se a gente ainda acredita que vive em comunidades humanas solidárias, a gente tem que parar para pensar nisso, né? Qual é o tamanho dessa tarefa que nos cabe, né? Que é uma tarefa de agora, não é para amanhã nem depois de amanhã. Então, fica esse apelo e essa reflexão para quem nos assistir, que pensem, se informem, né? E procurem ver o que cada um de nós pode fazer individualmente e coletivamente para que as soluções sejam coletivas, né, e sejam compartilhadas por todos. Você me desculpe eu falar muito, mas esse é um assunto que realmente me mobiliza, né, e eu não queria perder a oportunidade de falar sobre isso, e só tenho a agradecer essa conversa, que foi muito bacana, e é isso, e vamos ver se eu agendo todas essas viagens que vocês me propuseram aqui. Esse espaço é só seu. O tempo que você quiser, para a gente é uma honra e uma alegria partilhar todas essas informações, essa sua forma de trazer para a gente esse despertar em todos os sentidos. Quem quiser comprar seus livros, aqui na descrição vai ter todos os links. Quem quiser acompanhar a Cristina também no Instagram, nas redes sociais, está tudo aqui embaixo. E eu só tenho que agradecer, Cristina, por esse momento. Estou morrendo de curiosidade de ler todos os seus livros agora. Eu vou tentar ver se aqui em Portugal eu consigo trazer pela Travessa. E, Georgia, minha gratidão. Se você quiser dar uma palavra final, Cristina, muito obrigada. Gratidão por esse trabalho, parabéns. Vamos juntos e a gente vai criando aí vários caminhos para que possa cada vez mais dar voz e promover esse trabalho maravilhoso que você está fazendo sempre. Obrigada mesmo. E a todos que estão nos assistindo também, muito obrigada. Georgia, com você. Então, só para dizer para a Cristina que assim, eu acho muito importante enxergar também a atualidade desse problema mais sério que você retrata, não somente em Sobreviventes do Ódio, mas também falando sobre a tragédia Mariana, que é a questão da inversão de valores. É quando a gente percebe que isso está atualíssimo, porque essa semana circulou nas redes sociais mineiros que estavam colocando a vida em risco, mais uma vez por um valor subvertido, colocando a vida humana, a existência, né, de outra criatura humana abaixo de um valor ridículo que a gente precisa realmente rever. Me desculpem também a franqueza, a palavra dura, mas dizer que assim, esse trabalho que você faz, ele coloca a gente numa perspectiva assim, muito importante para que se analise o isso foi disso, como diria aqui. Queria só antes agradecer assim, a solidariedade do meu amigo Valfrido, professor aqui também, que colocou a gente mais tempo nessa conversa. Eu não poderia deixar de fazer isso e dizer que a sua admiração imensa pela sua força, né? Pela sua persistência, sua resistência e sua garra de fazer isso com a força que você faz. Obrigada, gente. Foi um prazer imenso, Georgia, Adriana e todo mundo que acompanhar essa conversa. Foi um prazer muito grande e vamos em frente. Gratidão, Cristina. Obrigada.